Então, estamos começando a nossa terceira mentoria direto aos pontos. Eu disse que ia dar 4 mentorias para vocês. E eu organizei essas 4 de modo que a gente possa contemplar todas as competências. Então, quem está aqui desde o primeiro encontro, com toda certeza, está entendendo como eu estou organizando. E aí você vai dizer, professora, mas eu não estava no primeiro encontro. Porém, se você se inscrever no meu YouTube, você vai ter acesso à primeira mentoria. E lá eu vou explicar perfeitamente como são como acontecem todas essas mentorias. E aí você vai dizer, mas eu perdi a segunda, eu perdi a terceira. Bom, eu vou disponibilizar a segunda, vou disponibilizar a terceira e vou disponibilizar a quarta, sim. Depois que acabarmos as 4 mentorias, eu vou disponibilizar todas elas por 24 horas no YouTube. Prof, por que você não disponibiliza mais tempo? Porque eu estou priorizando você, que está aqui ao vivo. A minha ideia é trocar ideias com vocês. E os demais podem assistir em 24 horas. Então, eu vou estar no grupo dizendo, vou disponibilizar a live, a segunda, a terceira e a quarta, MDP, que é a mentoria direta aos pontos, tal dia por 24 horas. Então, vai dar tempo, porque só é 1 hora cada uma. Então, dá tempo a assistir. Então, avise aos amigos de vocês que não podem estar aqui, que eu vou disponibilizar e eu vou dizer qual é o dia. E eles só precisam acessar meu YouTube, se inscrever e ter acesso. Até porque a gente vai ter muitos conteúdos, e já tem muitos conteúdos lá, para quem vai fazer Enem este ano, tá bom? Então, ao final das 4 mentorias, eu quero feedback de vocês, de preferência por mensagem, e pode ser pelo meu WhatsApp que vocês tenham contato, né? E agora eu quero essa mentoria é a terceira. Eu vou só explicar como foi a primeira, a segunda e vamos começar com a terceira, porque ela dura 1 hora, tá? Eu sou bastante pontual. Então, na nossa primeira mentoria, eu expliquei que o Enem exige de vocês 5 competências. Quem tira 1000 é quem tem as 5 competências bem desenvolvidas. Aí eu expliquei ponto a ponto cada uma delas, aliás, de maneira geral, cada uma delas, mas na primeira mentoria eu foquei na primeira e na segunda competência. Eu ensinei que ninguém, absolutamente ninguém, fecha 1000 pontos na redação do Enem se não fizer 4 coisas que são exigidas na competência 2, que é, primeiro, compreender o tema. Aí eu ensinei como vocês podem compreender o tema. E esta mentoria está livre, aberta lá para todo mundo no YouTube. Meus alunos ficam, 98% dos meus alunos ficam com nota acima de 920. E a maioria, boa parte é com 980, 960. Aí você vai me perguntar assim, professora, o que é que você faz? Você trabalha exatamente o tema que vai cair? Não, eu trabalho de uma outra forma. Eu trabalho de uma forma que qualquer tema você pode desenvolver. De qualquer tema. E aí a minha metodologia é presencial e online. Só que aqui eu vou fazer uma junção de tudo para vocês entenderem como vocês podem alcançar o mesmo objetivo. Mas a primeira coisa é compreender a proposta. E eu ensino como vocês vão fazer isso. Vocês precisam desenvolver o tema, são coisas diferentes, tema e proposta. Terceiro, vocês precisam aplicar várias áreas de conhecimento. Então, vocês vão desenvolver o tema, mas vocês têm que aplicar áreas de conhecimento. Filosofia, história, química, biologia, o que você quiser. Eu ensinei na segunda mentoria como vocês podem envolver áreas de conhecimento e tornar isso produtivo. Porque você também só fecha 200 pontos na competência 2 se você trouxer repertório produtivo. Legitimado e produtivo. Aí eu ensinei como legitimar e como tornar produtivo. E a outra coisa é escrever um texto dissertativo argumentativo. E eu expliquei o que é dissertar e argumentar, ok? Na segunda mentoria, eu aprofundei um pouco mais isso e mostrei como tornar um repertório produtivo. E hoje nós vamos contemplar a terceira competência e a quarta competência.
Porque a terceira é a mais difícil de fechar. Por quê? Porque se só fechei a 3, se a tua primeira estiver boa, se a tua segunda estiver boa, se a tua quarta estiver boa, se a tua quinta estiver boa. Então, a terceira depende das outras, tá? Então, vamos embora para a nossa terceira competência. Aí, naturalmente, você vai me perguntar, prof, o que é a terceira competência? Então, nessa nossa terceira mentoria direto aos pontos, eu vou te explicar o que fazer para você alcançar 200 pontos na competência 3. Porque a 1 eu já expliquei, a 2 eu já expliquei. Professora, eu não assisti essas mentorias. Elas vão estar disponíveis quando eu terminar todas as mentorias. No caso, semana que vem eu termino a última. E aí, vou disponibilizar no YouTube, você vai ter acesso, tá bom? E me segue no Instagram, curte as minhas coisas, vá para o meu aulão. E se você quiser aprofundar um pouco mais cada uma dessas, já que estamos em cima do Enem e você não dá para entrar no curso presencial ou nem fazer o curso online, eu tenho aulas incríveis na Hotmart, explicando como fechar a competência 3 detalhadamente, com alguns pontos que você não pode esquecer. Tem uma aula só de repertório e tem outra só explicando como aplicar os repertórios. Então, assim, você vai estar bem assistido, tá bom? E eu mandei esses links lá no grupo porque me pediram semana passada e eu posso mandar novamente hoje. É só você me pedir. Então, na competência 3, você só fecha 200 pontos se você também fizer 4 coisas. Lembra que na competência 2 você precisa fazer 4 coisas? Na competência 3 também. Prof, quais são? Ó, para você fechar 200 pontos, a gente vai olhar a seleção que você fez. Como assim? Qual foi a ideia que você trouxe? Qual foi o repertório que você trouxe? Tá, então você selecionou. Perfeito. Aí, não importa se você traz uma alusão histórica, se você traz uma citação, se você traz um filme, não importa. O que importa, porque isso aí é só a seleção. A segunda coisa é como você vai relacionar essa informação ao tema. Quem estava aqui desde a primeira vez, eu já ensinei que é exposição, ponte. É como eu ligo esse repertório ao tema. Aí eu explico bem direitinho como fazer isso em outras aulas, que eu não vou conseguir fazer isso agora, por causa do tempo, tá? Ah, prof, então quer dizer que eu trago um repertório, eu digo que tem a ver com o tema e resolveu. Essa é a parte expositiva, mas o texto é dissertativo, argumentativo. Então eu preciso agora da parte argumentativa. Então, com base no que você expôs e relacionou, qual é a sua opinião sobre o tema? Aí nós vamos para a última parte, que é a parte da sua opinião, que é a sua interpretação dos fatos. Professora, você diz 3 coisas, não são 4? É porque tudo isso precisa estar organizado. Então, a competência 4, ela vai dar conta da seleção, da relação, da interpretação que você faz, as 3 etapas, e como você organiza para dar sua opinião, para você defender seu ponto de vista. Me digam aí se eu consegui explicar isso para vocês, porque eu agora vou tentar, porque é assim que eu faço, eu sempre explico e depois eu vou para a parte prática, tá? Então, hoje eu tô com a dificuldadezinha do mouse, mas vamos ver se eu consigo. Então, de forma geral, quem perde ponto na competência 3 é porque não consegue organizar. Pode até fazer uma boa seleção, pode até relacionar o tema, mas muitas vezes não consegue fazer isso de forma organizada. Então, aqui eu vou dizer para vocês qual é a nota que uma pessoa que não organiza, ó, desorganizado. Ai, desculpa, desorganizado, 80 pontos. Tá organizadinho, 120 pontos. Só tira 200 pontos quem faz um texto muito organizado, demonstra opinião aqui, ó. Ele dá opinião clara,
de forma organizada. Então, só, ó, 160 e 200, só o texto que é organizado. E que fica clara qual é a tua opinião. Então, hoje, eu vou conversar com vocês sobre uma proposta, porque a mentoria é o quê? É ler uma proposta, compreender, depois ler um texto e corrigir, para ver se ele está adequado. Então, a gente vai fazer sempre isso na mentoria. Na segunda, nós lemos a proposta de 2019 do Enem, lembra? E corrigimos o texto de Gabriel Araújo, que foi meu aluno, tirou 980 na redação, ficou em primeiro lugar na USP, em medicina. E hoje nós vamos ler uma proposta que eu elaborei. Vocês vão ler comigo, sem nem saber o tema. Não, mentira, vocês vão saber o tema. E depois nós vamos corrigir uma redação para vocês verem o que eu já ensinei, tá bom? Então, olha só, texto motivador 1, 2 e 3 e 4. O tema é impactos. Gente, eu esqueci de mandar para vocês. Não foi no grupo, vou mandar esta proposta. Oh, perdão. Vou mandar essa proposta e esse texto para vocês, tá bom? Então, impactos na sociabilidade e na qualidade de vida das pessoas com síndrome de Down. O texto está querendo que vocês digam quais são os impactos, quais são as consequências na vida das pessoas com Down, mas assim, em que aspecto? Tanto na sociabilidade como na qualidade. Professora, tema difícil. Qualquer tema que vier, você não tem com que se preocupar, porque você precisa demonstrar que compreendeu a proposta. Então, se você souber muito sobre o tema, não fique tão feliz assim. Não fique tão feliz assim. Porque você pode desembestar falar tudo que você quer. Não pode. Porque você tem que defender o tema, lembra? Desenvolver o tema, demonstrando que compreendeu a proposta. E a proposta é a união de todos os textos motivadores. Então, você vai entender qual é a linha que os textos estão te dando, que é para você demonstrar que você interpretou adequadamente. Entendem? Então, mesmo que você goste, tem que ir lá para a proposta. Eu não gostei, não sei falar. Vai para a proposta, que ele vai te dar indícios. Então, papel e caneta ou lápis na mão, por favor, que nós vamos agora demonstrar que compreendemos a proposta. E, caraca, eu esqueci de mandar esse texto para vocês no grupo, mas eu vou mandar, porque era para vocês acompanharem. Perdão. Mas vamos lá, a gente vai fazer junto agora, tá? Eu vou retomar o que eu ensinei na nossa MDP 1, 2, né? Acho que foi 1 e 2. Então, vamos lá. Nós vamos ler o texto motivador 1. Depois que a gente lê, a gente vai identificar o objetivo dele. Lembrando que eu sempre vou descobrir qual é o gênero. Ah, é uma tirinha, tem como objetivo criticar. Ah, é um cartoon, tem como objetivo tal coisa. Então, eu sempre vou saber qual é o gênero, tá? Então, vamos lá. Papel. Tem que escrever. Tem que escrever. Esqueça essa história de não escrever. Eu tenho alunos extremamente maduros, eu tenho uma turma chamada iniciantes, são os que vão estudar comigo pela primeira vez. Veteranos, já estudaram um ano, vão fazer mais um ano comigo. Tem top 1000, que são aqueles alunos que já estão excelentes, já tiram 960 mil no Enem, mas querem continuar comigo. Eu me encontro com eles uma vez no mês e dou uma mentoria. E eu tenho também, então, mesmo com essas turmas, com esses alunos, todos, mesmo nesse nível, ainda escrevem. Porque eles sabem que é a solução. Então, vamos lá. Síndrome de Down é uma condição genética caracterizada pela trissonomia do cromossomo 21. Então, todo texto motivador do Enem, ele vai te explicar o tema, se você não souber. Então, fica tranquilo. Aqui está dizendo o que é síndrome de Down. Essa condição foi reconhecida há mais de um século, em 1866, pelo médico John Langdon Down, o qual verificou semelhanças físicas entre crianças que apresentavam algum tipo de deficiência intelectual. Olha, verificou semelhanças físicas entre crianças que apresentavam algum tipo de deficiência intelectual. Os portadores da síndrome, hoje a gente não usa mais portadores, tá, gente? A gente usa pessoas com. Não são portadores, elas existem para portar uma doença, não. A lei desde 2020 diz que não são portadores, são pessoas.
Os portadores da síndrome de Down apresentam geralmente olhos amendoados, rosto arredondado, além de alguns problemas como a cardiopatia congênita e a deficiência intelectual de gravidade variável. Se você não sabia, acabou de saber. No Brasil, de cada 600 a 800 nascimentos, uma criança apresenta síndrome de Down. Essa síndrome não tem tratamento, no entanto, uma assistência médica adequada, um acompanhamento com profissionais de diferentes especialidades, fonoaudiólogo, psicólogos e fisioterapeutas, além de terapias complementares, como ecoterapia e hidroterapia, são essenciais para o desenvolvimento do indivíduo. Esse acompanhamento deve ser iniciado o mais breve possível, pois assim a criança poderá alcançar um maior desenvolvimento de suas capacidades pessoais e uma maior autonomia. O que é que a gente faz? Diz aí qual é o objetivo desse texto. Então, eu vou ser rápida com vocês por causa do tempo. O objetivo desse texto é informar o que é a síndrome de Down e quais são as características das pessoas com Down. Pronto. Era só escrever isso. Escreveu, escreveu. À medida que vocês estavam lendo, certamente vocês estavam grifando alguma coisa. Então, o que é a síndrome? É uma pessoa que tem uma condição genética no cromossomo 21. E quais são as características? Elas têm semelhanças físicas e têm uma deficiência intelectual. Ok. É isso que a gente aprendeu. Aí, a gente vai lá para o tema e pergunta de qual parte do tema esse texto falou. E aí fica claro que o texto está falando de que parte do tema? Da síndrome de Down. Ok. Então, já sei o que é. Segundo texto motivador. Benefícios do esporte para portadores de síndrome de Down. Professora, por que está falando portadores? Esses textos não estavam seguindo a legislação, tá? Melhora no seu estado geral, assim como a sua forma física. Previne a obesidade. Diminui o risco de cardiopatia, assim como a frequência cardíaca. Sua resistência Benefícios. Sua resistência cardiorrespiratória aumenta, melhorando assim o seu aparelho respiratório e reduz o colesterol ruim e as triglicerídeos. Tá? Esse texto, segundo aqui a PUC de São Paulo, diz quais são os benefícios do esporte. Vamos voltar para o tema. Não, vamos comparar com esse texto aqui. O que é que eles têm em comum? Esse é o segundo passo. Eu identifico o objetivo. O primeiro texto eu vou relacionar com a parte do tema que ele está falando. E depois eu vou ver o segundo texto. Aí agora eu vou fazer os quê? Comparar os dois objetivos. Quem pode me dizer qual é? Esse aqui, por causa do tempo, eu vou adiantando. Esse aqui, ele vai dizer que essas pessoas têm tudo isso, né? Essa síndrome não tem tratamento, no entanto, uma assistência médica adequada, acompanhamento com profissionais de diferentes especialidades, fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeutas, e também terapias complementares, como ecoterapia, hidroterapia, são essenciais. E aí, diz que quanto mais breve, a criança poderá alcançar o maior desenvolvimento de suas capacidades. Portanto, qual é a relação do texto motivador 1 com a 2? É a necessidade, mostrar a necessidade dessas pessoas praticarem um esporte para ter o quê? Capacidades pessoais desenvolvidas, como autonomia. Aí vamos lá. De qual parte esse texto motivador agora já está falando? Está falando só da síndrome de Down? Está falando de que parte? Bora lá, meus amores, para eu saber que vocês estão aqui. Está falando da qualidade de vida. Muito bem. Muito bem. Perfeito. Vocês estão vendo como é fácil? Esse meu método é massa, né, gente? De verdade. Ok.
Aí o que a gente vai fazer agora? Ler o terceiro texto motivador e fazer a mesma coisa, identificar o objetivo, relacionar com os outros dois objetivos e depois com a parte do tema. E aí, vamos para o terceiro. Diz assim: a síndrome de Down é uma anomalia genética que afeta cerca de 320 mil pessoas no Brasil, ou seja, não é pouco não, viu? Embora a condição prejudique o desenvolvimento psíquico do indivíduo, com o devido auxílio, é possível que se desenvolva uma vida bastante próxima da dita tipicidade. Quando vocês quiserem falar de pessoas que têm alguma deficiência, falam de pessoas atípicas, tá? Porém, o processo de socialização do indivíduo com Down nem sempre é fácil, uma vez que escolas e espaços de convívio social podem não apresentar uma estrutura favorável para a sua inclusão. Isso representa um grande desafio não só para a pessoa com Down, mas também para os seus familiares. Crianças com Down, e aí teria que ter o acento circunflexo aqui, tá? Têm capacidade de estudar em escolas regulares e mais tarde também são capazes de trabalhar. Fala-se em educação inclusiva há muitos anos, tanto para escolas públicas como privadas. Entretanto, o que se vê é ainda muito despreparo das instituições e de seus profissionais. Vemos uma dificuldade no reconhecimento e no acolhimento da singularidade da criança. A educação muitas vezes ainda está totalmente focada no tecnicismo. Cabe a nós ajudarmos a quebrar barreiras e a construir juntos uma escola para todos. É fundamental que a escola escolhida para matricular uma criança com Down tem uma estrutura de acolhimento e de integração da criança com as outras, sem fazer com que ela se sinta diferente. A ideia é estimular o sentimento de pertencimento e de igualdade, de modo que a criança não desenvolva o sentimento de que a sua condição a torna inferior às outras. Então, qual é o objetivo desse texto? Vamos ver o que vocês botaram? Inclusão, a necessidade de incluir e o quanto a sociedade não está preparada para incluir. Concorda? Então, quando eu comparo o 3 com 2, o 2 vai falar da necessidade dessas pessoas fazerem praticar um esporte para ter qualidade de vida. E na 2, na 3, vai falar da necessidade dessas pessoas serem acolhidas, inclusas, para poderem ter qualidade de vida. Sociabilizarem. Tranquilo? Aí, qual é a relação com o tema? Nesse caso, está falando de quê? Sociabilidade. Perfeito. Aí, minha pergunta agora para vocês é a seguinte. Eu nem vou ler o 4, nem ainda esse 4 aqui. Qual é o impacto se ela não fizer esporte? Qual é o impacto se ela não for acolhida? Lembra que aqui fala, ó. Esse acompanhamento deve ser iniciado o mais breve possível, pois assim a criança poderá alcançar um maior desenvolvimento de suas capacidades pessoais e uma maior autonomia. Percebe exatamente. Elas não vão ter qualidade de vida. E aí é muito massa, gente. Eu acho muito linda essa. Eu já disse a vocês, né, que eu sou uma das primeiras pessoas no Brasil a falar sobre enunciado, sobre comando. E o comando é claro, ó, com base na leitura dos seguintes textos motivadores. E, ó, com base. Tem que ser com base. Com base na leitura dos seguintes textos motivadores e nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação. Redija. Então, você só pode redigir se for com base nessas duas coisas. Eu não posso ignorar os textos motivadores. Então, texto 4. Porque todo bebê é um bebê Johnson, feliz Dia das Mães. Essa propaganda eu assisti. Ela começa mostrando o pezinho, a barriguinha, a mãozinha, alguém brincando com esse bebê e você fica... Oh. Aí, de repente, aparece o rostinho. E aí as pessoas se chocam. Como se essas pessoas que têm Down, que você percebe pelo rosto,
não pudessem ter carinho, não pudesse aparecer na propaganda. Mas assim, pela primeira vez em sua história. A Johnson colocou uma criança com deficiência como protagonista em uma propaganda. A estrela é o pequeno Luca, de apenas 1 ano de idade, que tem síndrome de Down e aparece no vídeo em que a agência DM9 preparou para a campanha do Dia das Mães. Após mostrar imagens do bebê sorrindo, a propaganda termina com a frase: para nós e mães, todo bebê é um bebê Johnson. Linda, né? E aí? O que é que essa propaganda ou esse texto motivador, dentro desse contexto, nos mostra? Fala de síndrome de Down, fala de pessoas com síndrome de Down, fala. Fala do que mais? Pela primeira vez na história, em 2017, nunca mais apareceu. Existem impactos nas pessoas que sofrem Down, que vêm com Down? Elas, estou vendo aqui, inclusão, preconceito, exclusão, na verdade, né, Maraísa? Exclusão, porque elas só apareceram agora. Então, é exclusão. Então, elas estão sendo socializadas? E ao não serem, qual o impacto na qualidade de vida? Faz sentido para vocês? Então, compreendemos a proposta. Aqui vai mostrar que as pessoas que sofrem, que têm Down, elas têm a sua vida sofrida do ponto de vista da qualidade, porque muitas vezes elas não têm assistência adequada. E também elas têm a sua autonomia pouco desenvolvida. Porque muitas vezes elas não são incluídas, elas não são sociabilizadas. Elas não têm pessoas preparadas para isso. E aí, compreendi. Tá, professora, isso é a competência 2, não é? Exato. Para você agora desenvolver seu texto, você precisa fazer um texto expositivo e argumentativo. Aí, você vai trazer repertórios, relacionar com o tema e dar a tua opinião. São 3 partes. A gente já leu o primeiro parágrafo dessa redação, que eu já li com vocês. Eu comecei a nossa mentoria com ela, tá? Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou reler. Mas meu foco hoje não vai ser o primeiro parágrafo. Meu foco hoje vai ser o desenvolvimento, tá bom? Competência 3. Uma aluna minha, sobre esse tema, usou Dumbo. Quem não viu a primeira aula, assista, eu vou só ler e comentar. Ela botou assim: a animação Dumbo da Disney relata a história de um pequeno elefante que nasceu com orelhas enormes, totalmente fora do padrão dos outros animais do circo onde morava. Devido a essa deficiência, o protagonista tem uma forma de andar atrapalhada. É alvo de piadas constantes e lida ainda com um meio desqualificado para assistir-lhe. Então, o que foi que ela fez nessa parte do tema, da introdução? Ela trouxe para a gente, desculpa, hoje a prof não conseguiu conectar o tablet. Ela trouxe para a gente aqui uma parte meramente expositiva. Ela trouxe Dumbo. Eu vou levar Dumbo para o nosso aulão. Ela trouxe Dumbo. Tá, só expôs. Só expôs. Agora, qual é a segunda parte? É dizer o que Dumbo, ou o que ela expôs, tem a ver com o tema. E aí, aquela parte tem que relacionar para ser produtivo. E então, ela diz o seguinte: assim como o personagem, algumas crianças na sociedade real e humana, por que real? Porque Dumbo não é real. Por que humana? Porque Dumbo não é humano. Mas ela está comparando Dumbo com as crianças. Também nascem com alterações limitantes, igual Dumbo, que nasceu com orelhas enormes. Aí ela vai descrever quais são essas limitações. Como, por exemplo, podia ser só como, tá? Como a síndrome de Down. Desculpa, eu li errado. Assim como o personagem, algumas crianças da sociedade real e humana também nascem com algumas alterações, como a síndrome de Down.
Doença caracterizada por uma trissonomia no cromossomo 21, a qual causa problemas à saúde, como o desenvolvimento de cardiopatias e entraves às habilidades sociais, como dificuldade no andar e na fala, resultando em empecilhos para uma boa forma de viver e também em pouca inclusão no meio coletivo, que por sua vez é pouco preparado para receber esse público. Então veja, quem não assistiu essa aula, eu já expliquei como ela conseguiu, nessa segunda parte, relacionar o repertório ao tema. Fez essas duas partes, trouxe o repertório legitimado e agora fez com que ela fosse produtiva, esse repertório fosse produtivo, vem a terceira, que é o quê? Da opinião. Aí ela diz, com base em tudo isso, dessa forma fica evidente que, infelizmente, a síndrome de Down gera impactos. Volta para o tema. Na sociabilidade, uma vez que atinge aptidões essenciais para esse processo, quanto na qualidade de vida de seus portadores, visto que danifica aspectos importantes do bem-estar humano. Então, veja só, ela fala que gera impactos, porque agora eu tenho que dar opinião sobre o tema. E ela diz que gera impactos na sociabilidade e gera impactos também, cadê? Na qualidade, que é o tema. Ela falou que existem entraves nas habilidades sociais? Sim, por quê? Porque dificulta o andar e a fala. Existem entraves também na questão da sociabilidade, e aí, termina tendo um pouco inclusão. Existe também problemas do ponto de vista da qualidade de vida? Sim, essas pessoas têm problemas na saúde, cardiopatias, percebe? Então, o repertório foi bastante produtivo. Só que agora nós vamos focar em quê? Nós vamos focar no desenvolvimento, tá? Então, a gente aprendeu na última mentoria que o primeiro parágrafo, ele tem que ter exposição, ponte, argumentação. Exposição, repertório legitimado, a ponte, dizer o que você botou aqui na exposição tem a ver com o tema. E na última, baseado no que você disse, qual a sua opinião sobre o tema? Pronto, é basicamente isso. Prof, e na competência, e como é que eu faço agora para desenvolver? Eu vou pegar a tese e eu vou provar essa tese. Ela falou que gera impactos na sociabilidade e na qualidade de vida. Ela vai ter que provar isso. E agora o que importa é a seleção que você faz. De tantas informações que você pode ter, qual é a seleção que você faz? Uma informação, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual a que você vai selecionar? Selecione aquela informação que vai contribuir para o foco. Tem que ser alguma coisa voltada para a qualidade de vida. Tem que ser alguma coisa voltada para a sociabilidade. Mas essa introdução não ficou muito grande? Não ficou, mas coube. É porque depende muito da letra. Sofia, a minha aluna que tirou 1000 em 2015, eu tive 2 alunos que tiraram 1000 em 2015, 1000 fechado, tá? Sofia, quando eu digitei a redação dela, botei no caderno, digitado em 40 linhas. É a forma de cada um escrever, a letra. Não precisa diminuir assim, tá? Diminui você alonga a letra. Tem um vídeo meu no Instagram explicando como melhorar a letra para caber. Então, aqui, coube de boa. 30 linhas, viu? De boa. Então, selecione. Eu vou desenvolver a questão de qualidade de vida e de sociabilidade. Ok. Aí, lembra, volta para cá. Volta para cá. Lembra que para você fechar a competência 3, você precisa selecionar a informação? Mas não é só selecionar, você precisa relacionar com o tema. E tem que interpretar, só que tem que ser de forma organizada. Tá? Então, simbora. O que vai acontecer? Depois do primeiro parágrafo, você vai para o desenvolvimento. Aí eu vou dar uma dica para vocês, tá? A estrutura do teu desenvolvimento precisa ser organizada. Então, você vai usar um tópico frasal, que eu falei na última mentoria. Depois do tópico, repertório legitimado.
depois a ponte, depois a argumentação. Então, você segue essa organização. E aí, eu preciso explicar para vocês, eu já estou sem caneta, mas ó, o tópico, se você tirar foto, depois anota isso. O tópico frasal é o quê? Um tópico. Um tópico. Dessa tese, você vai falar sobre o que agora? Ah, eu vou falar sobre qualidade de vida. É o tópico. E aí, eu não tenho como eu prometo na próxima mentoria falar um pouco sobre o tópico frasal, se vocês me lembrarem, por causa do tempo mesmo. O tópico é um resumo do que você vai falar, mas precisa voltar para a tese, precisa voltar para o tema. Aí, teu repertório tem que ser algo voltado para o que você botou do tópico, para o foco do tópico. E a ponte é algo que você vai dizer a respeito do repertório. O que é que esse repertório tem a ver com o tópico? E a argumentação é só um desfecho. Então, para esse texto, a minha aluna escreveu esse parágrafo. Vamos ler comigo? Eu vou ler e vocês vão ver que eu dividi aqui em 4 partes. Então, tem tópico, tem repertório, tem ponte e tem argumentação. Como hoje é a terceira mentoria, eu não vou me aprofundar. Eu estou dando a base da base. Se a gente fosse seguir o ano inteiro, cada aula eu ia explicar, vamos o tópico hoje, na outra aula, vamos lá, repertório. Mas eu estou fazendo tudo de uma vez só. Mas vamos ler aqui. Para que serve o tópico? Para organizar. Ele volta para o que eu disse antes e aponta para o que vai dizer depois. Então, ela começou assim. Partindo desse contexto de impactos da sociabilidade de pessoas com Down, é fundamental mencionar que a dificuldade de inclusão no coletivo ocorre principalmente porque, assim como acontece no Circo de Dumbo e pode voltar, os participantes desse âmbito não estão preparados para lidar com o diferente e acabam muitas vezes gozando e desdenhando desse grupo portador. Então, ela vai falar de que agora? Ela vai falar da sociabilidade. Usou o tópico. Esse tópico foi gigante, tá? Geralmente o tópico é curto, mas isso foi gigante. E ela fez isso porque ela voltou pro repertório. Essa é uma aluna da turma top 1000, então ela assim, ela já tem uma habilidade maior. Tá. Ela vai falar de sociabilidade. Então, depois do tópico vem o quê? Repertório. Tem que ser um repertório voltado para isso. Então, selecione do seu repertório algo que vai falar de sociabilidade. Foi o que ela fez. E vamos fazer o seguinte, vou ler, eu vou lendo e explicando. Eu ia dizer, vamos ler todo, depois a gente explica. Não, eu vou explicar, depois a gente lê tudo. Ela diz, essa exclusão acontecia, por exemplo, na antiguidade, período de formação dos moldes sociais, na qual os deficientes eram abandonados para morrer, ou serviam de diversão para a nobreza, uma vez que não possuíam as aptidões necessárias para participar das guerras comuns da época, devendo, portanto, ser menosprezados. E aquela poderia ter sido mais específica, dizendo que era em Esparta, tal. Mas o que ela trouxe dessa história? Esses deficientes eram abandonados. Portanto, eles eram menosprezados. Ela trouxe um repertório que tem a ver com sociabilidade. E quem são essas pessoas que eram menosprezadas, abandonadas e excluídas? Deficientes. Lá na antiguidade. Tá, trouxe o repertório. O que ela tem que fazer agora? Relacionar isso com o tema. E aí, ela diz, embora na atualidade, sai da antiguidade. Quando é que eu posso usar a atualidade? Quando eu falei da antiguidade. Embora na atualidade já haja mais estudos sobre as doenças e sobre as necessidades geradas por elas, a sociedade, e ela poderia ter dito brasileira. Por quê, professora? Porque os temas do Enem são sobre do Brasil, sempre. A sociedade brasileira insiste, assim como na Idade Antiga, em ridicularizar e em excluir quem não possui habilidades valorizadas, como a de andar normalmente e a de falar sem dificuldade, as quais, lamentavelmente, são fortemente atingidas pelo Down. Então, ela vai mostrar o que é que isso tem a ver com Down. E o que acontece? Aqui elas são abandonadas, são menosprezadas, são excluídas. Quem são essas pessoas? Os deficientes.
Na sociedade brasileira atual, o que acontece? Elas são ridicularizadas e excluídas. E quem são esses deficientes? As pessoas com Down. Percebe que ela vai relacionando o que tem na exposição com o Down? Terceira parte, ponte. Que ela tem que fazer a outra agora. Fechar, argumentar. Logo, e a argumentação vai ser sempre, sempre uma conclusão, sempre. Logo, e aí você pode botar expressões como fica claro, é fato, que a síndrome de Down causa um poderoso impacto na sociabilidade. Não perde o foco, porque o tópico vai trazer foco e organização. Veja que isso aqui fala sobre isso. Veja que isso fala sobre isso. E você vai ver que esse final fala de tudo. Logo, é fato que a síndrome de Down causa poderoso impacto na sociabilidade, visto que ela prejudica algumas competências que, além de serem fundamentais nesse processo, são extremamente valorizadas no meio coletivo. Então, as pessoas com Down não são valorizadas, porque elas têm deficiências. Entendem? Então, eita, descompartilhei. Então, gente, como é que eu não perco ponto na competência 3? Duas dicas. Dica 1, organize. Estrutura, tópico, para indicar qual é o foco. Segundo, repertório, relacionado ao foco. Terceiro, ponte, relacionada ao repertório. Quarto, argumentação. Então, essa aqui é a estrutura. Ok? Só que não é só fazer a estrutura, é ter coerência entre as partes. Sabiam que você pode perder ponto na competência 3 por causa do último parágrafo, por causa da conclusão? Sim, porque a conclusão, ela vai fechar todo o texto. Então, se lá tiver alguma coisa que, dizendo alguma coisa que não tem a ver com o texto, tá desorganizado. E se alguma parte do teu desenvolvimento está falando algo que não tem a ver com o que você disse antes, está desorganizado. O texto é dissertativo, argumentativo. Então, minha argumentação é baseada sempre no que eu expus. Deu para entender? Então, vamos para o último parágrafo. É de desenvolvimento. Então, vamos lá. Se ela já falou de sociabilidade, ela agora no próximo tem que falar de quê? Qualidade de vida. E aí segue a mesma estrutura. Qual é a estrutura? Tópico, lá. Então, ela botou assim. Além disso, é importante destacar que essa síndrome interfere ainda na qualidade de vida das pessoas. Ponto. É o tópico. E ela vai ter que trazer o que agora? Um repertório que tem a ver com qualidade de vida. Concordam? Qualidade. Aí ela botou, nesse contexto de realização humana, o psicólogo Abraham Maslow estabeleceu aspectos fundamentais e insubstituíveis para a boa vivência de todas as pessoas, os quais vão desde necessidades fisiológicas até vontades de autoestima e de interação social. Trouxe um repertório, tá? O que é que isso tem a ver com o tema? Ela vai ter que explicar. Sendo assim, se a não realização de uma necessidade das listadas pelo psicólogo, quais foram as necessidades? Fisiológica, até vontades de autoestima e interação. Se uma... Ah, gente, deixa eu dizer uma coisa a vocês, esqueci. Né? Oh, gente, é por causa do tempo. Todas as vezes que vocês citam, vocês precisam explicar a citação. É o que ela está fazendo, tá bom? Vamos voltar. Sendo assim, se a não realização de uma necessidade das listadas pelo psicólogo já reduz drasticamente a qualidade de vida, é possível entender que um indivíduo com síndrome de Down, o qual possui várias áreas danificadas simultaneamente pela doença, tem seu modo de viver violentamente atingido. Percebeu? Relaciona o repertório ao tema. Aí elas explicam, isso porque essa enfermidade atinge vários aspectos do seu bem-estar humano, tais como o da saúde física, o da socialização, que ela já falou nos 2 parágrafos anteriores,
e o de autorrealização, já que geram danos intelectuais aos doentes. Então, olha, realmente essa pessoa tem a qualidade de vida interferida. Foi um final. Logo, tem um logo de novo aqui, foi um logo de novo, mas tem nada não. Podia ser um então. Eu acho que eu mudei, mas não trouxe para cá. Logo, é inegável que o DAO, por envolver danos a diversas áreas importantes, gera impactos consideráveis à qualidade de vida desse grupo que possui a trissonomia do cromossomo 21. Organizado. Organizado não só porque tem as 4 partes, mas porque uma parte fala da outra. E por fim, para fechar a competência 3, hoje eu já estou na 4. Eita, precisa da conclusão. E aí, deixa eu ver se eu botei a conclusão aqui. Minha gente, botei não. Por que não botei? Porque eu queria falar do quanto a conclusão tem a ver com o texto, sim, porque se você botar alguma coisa que não resolve o problema, tem problema, mas eu queria, antes de falar da 5, que é a conclusão, eu queria falar de como os conectivos são importantes para a construção do texto, tá? Só que são 21 e 23 e nossa mentoria é de 1 hora. Então, nós temos 7 minutos para tirar dúvidas e eu vou deixar a competência 4 e a competência 5 para a semana que vem. Primeiro, eu quero saber, deu para entender em 1 hora, me perdoem, mas a importância de compreender a proposta, como desenvolver o tema, compreendendo a proposta e como fazer um texto organizado? Me digam aí e tirem as dúvidas. E aí, nossa última mentoria, semana que vem, nós vamos focar na competência 4 e vocês vão ver como é importante que você veja que esse texto está todo organizadinho, todo arrumadinho, mas não é só pelo que eu chamei a atenção, mas são os conectivos também. Então, nós vamos chamar atenção para os conectivos e nós vamos chamar atenção para a conclusão. Vocês vão ver que a aula vai ser incrível. Edivaldo, sim. Silski, sim. Maraísa, sim. Tranquilo. Quais são as dúvidas que vocês têm para a gente tirar agora? Fico feliz, que coisa boa, que coisa boa. Essa mentoria, gente, ela funciona? Vocês acham que dessa maneira, 1 hora por semana, dessa maneira produtiva, lendo proposta e depois corrigindo o texto, tem como ajudar muitas pessoas? Deu para entender? Sim, porém acho que para a mentoria, além do teste, deveria ser no mínimo 1 hora e 30. Falando isso como alguém que pretende adquirir no futuro, tá bom, 1 hora e 30, né? Para que a gente possa ter mais tempo. Na verdade, a ideia é a gente corrigir uma redação. E aí eu vou chamando a atenção sim, tá bom? Vou tentar 1 hora e 30. Mas, muita coisinha, né? Como essa live vai ficar gravada, vocês podem assistir. Mas a minha intenção era mostrar a vocês a questão da organização. O primeiro parágrafo, ele segue a mesma estrutura, exposição, ponte, argumentação. Claro que nessa mentoria não dá para explicar como fazer uma ponte, como fazer uma argumentação. E isso ao longo das mentorias eu estaria explicando. Aqui eu estou só dando um spoiler de tudo junto. Mas seria com calma, cada mentoria, cada aula, um conhecimento novo. E claro, aquele grupo junto, né? A gente vai adquirir mais conhecimento. Mas de repente, se a pessoa quiser entrar numa semana, ela também vai aprender. E aí eu quero mostrar para vocês a estrutura do primeiro parágrafo. Vocês percebem que é a mesma estrutura do desenvolvimento? É a mesma. A diferença é que a gente acrescenta o tópico frasal. Para quê? Para ele organizar melhor o que vinha antes e o que vai vir depois. Aí, quando chega na conclusão, que é a nossa próxima aula, você também vai seguir uma estrutura organizada. E aí, para fazer uma boa conclusão, você precisa de bons conectivos. Aí, os bons conectivos são aqueles que vão te ajudar a estabelecer ligação entre cada parte dessa. Por isso que a competência 4, a gente vai variar, vai ver quanto vocês estão conectando essas ideias a partir de elementos que de fato estabeleçam conexão. Entende isso? Ai, Sol, quero para ontem essa mentoria. Estou lhe dando essa mentoria. Estou lhe dando essa mentoria tão boa, né? E eu tô amando fazer. Tô amando, 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 amando.
Então, a competência 4, vou dar um spoiler para vocês. Fecha 200 pontos quem tem quantidade e diversidade de conectivos. Vocês precisam demonstrar mecanismos linguísticos, sabe? Necessários para construir a argumentação. Então, assim, não é decorar conectivos. Prof, me deu uma lista. Minha gente, minha metodologia não é assim. Minha metodologia é eu ensino. Depois a gente organiza. Então, recentemente eu peguei muitos textos dos meus alunos que tiraram 1000, e a gente folhei, e aí eu fui organizando os conectivos, mas depois que eles já aprenderam a usar, é só para sedimentar. Então, não é decorar. Por quê? Porque os conectivos, eles vão organizar a tua argumentação. Se você bota um conectivo diferente do que deveria, você bagunça o negócio. Então, por exemplo, todo o último período do parágrafo é de conclusão. Então, você vai botar conectivos de conclusão. Tem que estudar. E aí, vou dar um exemplo para vocês. Esse aluno aqui escreveu esse texto, tá? O tema era sobre... Aqui eu tô dizendo para vocês o que é, tá? Eu tô pulando, eu acho que vou deixar pra semana que vem mesmo. Isso assim, eu não gosto de passar por cima. Quem fica com 0? Ausência de articulação, tá? Quem tem articulação limitada e muita repetição, fica com 80 pontos. Quem tem uma articulação pouco diversificada e tem erro, fica com 120 pontos. Quem tem uma articulação diversificada, ó, a diferença é aqui é pouco diversificada e aqui é diversificada. E aqui é bastante diversificada. Percebe? Pouco, bastante e aqui diversificada. Mas a diferença é que aqui pode ter algumas inadequações. Aqui, poucas inadequações. E aqui, nem sequer uma. Tá? Então, a gente vai trabalhar com o quê? Diversidade e quantidade. Sem erro. Aí você tira 200 pontos. Então, esse aluno aqui, vocês vão me dizer que nota ele teria. E eu vou deixar vocês um gostinho na boca para a próxima mentoria. Ele botou assim: segundo o filósofo e poeta Ramon de Campoamor, a beleza está nos olhos de quem vê. Devido ao grande avanço tecnológico e à forte influência da mídia ao idealizar um padrão de beleza, as pessoas tendem a se submeter à ideia imposta, abandonando sua percepção do que é belo, pois o padrão não está na moda e não convém o apresentado pela sociedade. Amores mil, me diz assim, por favor, o que é... Eu não estou dizendo que uma cor não tem a ver com outra, não estou dizendo isso. Mas assim, para vocês que leram, segundo o filósofo e poeta Ramon de Campoamor, a beleza está nos olhos de quem vê. Tá ótima essa frase, ok. Aí eu te pergunto, vocês conseguem entender que o que ele disse depois explica o que ele disse antes? Vocês conseguem? Não dá para entender explicitamente isso, Priscila. A relação. Não dá. Porque ele não estabeleceu essa conexão. Aí eu te pergunto, é só botar um conectivo? Não. Porque aqui tem, ó, devido, por causa, uma vez que é um conectivo. Aí eu te pergunto, tem relação? Vamos ler o resto. No intuito de adequar-se aos padrões criados pela mídia, os cidadãos ultrapassam os limites com regimes abusivos e com cirurgias que podem prejudicar a saúde e ocasionar a morte do indivíduo. Tem conectivo aqui, ó, no intuito. Agora eu te pergunto, isso aqui fala sobre a beleza estar nos olhos de quem vê?
Você consegue ver essa relação? E aí depois ele diz: será mesmo que o culto à beleza, ocasionando várias doenças às pessoas, sejam elas físicas ou psicológicas, podendo gerar até mesmo a morte do indivíduo? Onde é que está a morte aí que eu não vi? Pode ser considerado uma simples vaidade? É... Falou, falou, falou. E a sensação que a gente tem é o que é que ele quer dizer. Só que ele falou em língua portuguesa. As palavras são em língua portuguesa. Tem repertório legitimado. Ele até tenta falar de beleza, mas no final, você consegue entender o que ele quer defender? Não, porque ele não relacionou. Então, os conectivos, eles vão te ajudar a organizar a tua argumentação, de modo que alguém que lê, sabe esse texto que a gente leu agora, Dow? Tá difícil de ler, gente. Tá difícil de compreender. Precisa de explicação. A pessoa foi se explicando o tempo todo, relacionando as ideias. Vocês entendem? Então, os elementos coesivos, eles importam e importam muito. Então, na nossa... Edivaldo, parece minha primeira redação. Edivaldo, eu acho que a tua primeira redação já estava um pouquinho pior. Não tinha ponto, não era? Não tinha nada. Edivaldo foi meu aluno, gente, na turma online. Difícil. Chegou no final, tirando... Eu acho que a última redação que corrigiu fui eu, não foi Edivaldo. Não sei se foi 1000 ou foi 920, quando foi no Enem, ele tirou 960, ou foi 920, não lembro mais. Um orgulho pra mim, um orgulho. Meu método funciona, e funciona muito. E você se torna uma pessoa que sabe escrever porque sabe escrever. Não sabe escrever pro Enem, não. Você sabe escrever de qualquer jeito. 920, exatamente. Então, vou só terminar esse momento da nossa aula fazendo só o seguinte, olha, mostrando para vocês esse texto aqui, ó, que a gente acabou de ler. Ó, só para vocês darem uma olhada, só uma olhada. E eu só grifei alguns conectivos. Só alguns. Só para falar da transição entre tópico, repertório, repertório, ponte, ponte, argumentação. Se você já fizer esse alinhamento com os conectivos certos, muita coisa tende a melhorar. Sabe por quê? Porque você vai sentir necessidade de dizer o que uma cor tem a ver com outra. E aí, se você botar um conectivo errado, você... Não, mas não ficou tão claro. Você vai se esforçar para botar o correto. O melhor. Então, nossa próxima mentoria, eu prometo falar de como usar conectivos adequados, quais são, como usar, para que servem, como variar. E vamos terminar nossa mentoria falando da competência 4, da competência 5, e na 5 vocês vão ver que assim como meus alunos conseguem fechar 200 pontos na competência 5, fazendo uma conclusão em 5 minutos, sem rascunho, se você assistir minha aula, você também vai conseguir fazer isso, mas de fato, você vai precisar muito de conectivos, porque são os conectivos que ajudam a organizar. Então, guardem duas palavras na cabeça de vocês: organização e coerência. Essas duas coisas vão garantir a você um texto, possivelmente nota 1000, se o seu repertório, se sua seleção for boa e sua análise e interpretação for boa. Tá certo? Então, eu vou me despedir aqui, vou fechar essa gravação, vou ficar com o pessoal aqui conversando ao vivo e dizer que eu aguardo você na próxima mentoria, para que você conheça o meu método. E caso você deseje aprofundar um pouco mais, já que só são 4 mentorias, eu tenho aulas no Hotmart, em que eu dou uma aula, foi um aulão que eu ministrei o ano passado, que foi gravado, eu dou lá repertórios variados. Se falta repertórios, essa aula tem. Se você tem repertório, mas não sabe usar, tem uma aula explicando como usar repertórios. E tem um como não perder ponto na competência 3, tá? Então, assim, na Hotmart tem tudo isso.
você pode ficar com essa aula por um ano, assistir diversas vezes, num preço bem acessível, que a ideia era justamente ajudar. Então, eu deixo um grande abraço, espero você na próxima live e vou ficar com o pessoal aqui para tirar dúvida, tá bom? Então, até a próxima aula. E agora, eu vou precisar encerrar aqui. E quem disse que eu tô sabendo onde encerrar? Beijos e até a próxima live.